pessoal, tudo bem? Estou aqui só para avisar que eu estou colocando esse vídeo agora com explicações sobre o trabalho que já está no meu site, trabalho para as turmas do primeiro HIJ e segundo HI do Comênios, da Escola Estadual, tá, conforme orientações da Secretaria de Educação do Estado e Diretoria de Ensino, né, e da própria escola. Porém, o trabalho vai ser feito a partir do dia 22 de abril, quem quiser ver, já, né, se inteirar do assunto, já entra lá, né, e acompanhe, né, veja no site, baixe o trabalho, tá lá, e o anexo, mas ele estará também no blog da escola, tá, para que você tenha acesso, e também esse vídeo eu também vou colocar lá para instruções sobre como fazer o trabalho. Caso tenha alguma dúvida, né, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail, né, ou pelas redes sociais também, tá, eu estou à disposição, ok? Então, estou aqui trabalhando e tentando ajudar, né, vou continuar tentando, né, até mais. Bom, eu entrei agora para falar então sobre o trabalho que eu elaborei para o segundo ano do ensino médio, então no caso seriam o segundo H e o segundo I, tá? As orientações são as mesmas que eu já passei no outro vídeo, mas eu vou falar de novo, né? Porque acaso alguém não tenha assistido o outro, porque era do primeiro ano. A entrega vai ser em aula presencial, então quando nós retornarmos à sala de aula, embora você possa me mandar uma prévia para que eu revise e verifique o seu trabalho. Então você pode me mandar por e-mail, né? Para o catiamelo@alumni.usp.br ou para o catiamelo@prof.educacau.sp.gov.br. No meu site vai estar também o trabalho para você baixar, assim como o livro didático para você baixar e outras atividades complementares, porque esse trabalho de pesquisa é uma das atividades para fechamento de nota aí do segundo bimestre. E do primeiro eu já tenho várias atividades que eu vou considerar, então fica aí dividido, para quem precisar de nota, vai ficar dividido entre primeiro e segundo bimestre. Tá? Eu não sei ainda, não tem data ainda para o fechamento desses bimestres, tá? Mas vamos lá. Então, o trabalho vai ser basicamente sobre a produção literária do século XIX, tá? Então, vai ser uma pesquisa teórica. Você vai pesquisar na internet, no Google Acadêmico, em sites que você já conhece de literatura, livros, vai ler, né? Aí vai exercitar a sua compreensão e a sua produção escrita, tá? Então, basicamente, você já tem um conhecimento do romantismo, que é uma das escolas literárias desse período, e vai facilitar bastante para você quando for fazer o trabalho. Então você vai ter que se dedicar mais às outras escolas, ao realismo, ao naturalismo, parnasianismo e simbolismo, para você poder ler, né, e compreender. Caso tenha alguma dúvida, pode me mandar mensagem também que eu respondo. Então, o objetivo é que você reconheça esses estilos literários do século XIX, que compõem o conteúdo do segundo ano do ensino médio, dentro de um contexto histórico, com as suas características específicas de prosa, verso, do teatro, né? Quem são os autores, as obras, quais as consequências que essas escolas literárias, né, trouxeram para a sociedade, e assim você vai desenvolver o seu trabalho. O que é importante você saber? Que todo o trabalho é baseado em competências e habilidades que estão inclusive na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e eu citei, né? Então eu copiei da BNCC, colei aqui para vocês terem como referência o que está sendo trabalhado com essa pesquisa. Então você vai relacionar textos que você vai ler, né, vai relacionar com o contexto histórico, com o público, com a intencionalidade do autor. Então você vai ter que selecionar informações, pesquisar em sites confiáveis, usar a ferramenta de edição de texto, né, o Word ou Google Docs para produzir o seu texto. Você vai organizar esse material,
né? Você vai resumir, citar. Então você vai fazer um trabalho, uma monografia, né? Um estilo de trabalho acadêmico, tá? Além dessa pesquisa bibliográfica, você também vai precisar fazer a leitura, né? A seleção, compreensão desse texto, né? O que será importante para o seu trabalho. Você também vai produzir o seu texto, né? Você vai produzir pequenos textos, né, que vão compor depois um grande texto, o seu trabalho, apresentando esses estilos literários do século XIX, tá? Então você vai refletir sobre esses estilos e sobre a importância deles através da sua escrita. Quais são as principais orientações? Então eu coloco aqui, orientações para o trabalho. Primeiro, a formatação, tá? A formatação do trabalho será de acordo com a BNT, né? Eu deixei o site aqui, abnt.org.br, e ele está construído no formato de um trabalho acadêmico, de uma monografia. Então você vai usar o Word, o Google Docs, a fonte Arial 12, o espaçamento 1,5, margem superior esquerda 3, margem direita inferior 2, o recuo de primeira linha, que seria o início do parágrafo 1,25, alinhamento justificado, numeração de página a partir da introdução, e vai imprimir isso em sulfite branco, né, para me entregar quando iniciarem as aulas, tá? O trabalho todo ele é composto de capa, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Eu vou detalhar mais abaixo aqui o que é cada uma dessas partes. O texto pode ser manuscrito em papel almaço? Pode, caneta azul ou preta, tá? Mas é uma atividade individual, não tem sentido eu solicitar uma atividade em grupo se nós estamos num momento de isolamento e vocês não podem se reunir para fazer o trabalho. Então, é individual. Como que você vai fazer o trabalho? Primeiro você vai pesquisar, então, quais são os estilos literários, e aí você vai ter que ver cada um, pesquisar individualmente. No seu trabalho, então, vai ter a capa, que eu tenho um modelinho aqui que eu já coloquei para vocês, que depois é só você copiar para o seu trabalho. Então, você vai pôr seu nome da escola, a data, a sua turma, enfim. Sumário, né? Divisão dos capítulos e subcapítulos do trabalho, isso também já está pronto, é só você conferir depois as páginas. A introdução, na qual você vai apresentar o seu trabalho. Então, você vai falar sobre o quê? Sobre os estilos literários do século XIX. Quais? Quais as principais influências? Como está dividida a sua pesquisa? Como que você organizou isso? Então, você vai apresentar, já tem ali um formato, então você vai redigir um pequeno texto explicando aí, apresentando o seu trabalho. No desenvolvimento, já estão lá os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Eu separei assim para ficar mais fácil para você explicar cada um, tá? Em cada capítulo deve conter os subcapítulos, tá? Eu tenho o contexto histórico como subcapítulo, autores e obras, características gerais das obras e consequências e frutos. Então, o que você tem que fazer? Refletir, pesquisar o contexto histórico. O que é isso? Quando você for redigir o seu texto, você tem que pensar nisso. Durante aquele período do romantismo, o que está, né? Você estuda a produção literária, a poesia, os romances, mas o que estava acontecendo na política, na economia, na sociedade daquela época? Né? Na mesma época, no mesmo período de tempo, nos mesmos anos. A mesma coisa, autores e obras. Quem são esses autores e as obras produzidas em cada um desses estilos? No romantismo, no realismo, no naturalismo e assim por diante. Características, você já tem isso basicamente no seu caderno, né? E muito naquele resuminho que eu entreguei para vocês, naquele esqueminha do primeiro dia de aula, né? Quais as características gerais? Só que aí eu quero que você detalhe mais, explique mais, né? Da prosa, do teatro e da poesia. Quais as características, né, de cada estilo, do romantismo, do realismo, do naturalismo, do parnasianismo e do simbolismo? Você vai fazer separadamente.
Depois, por fim, as consequências e frutos. Então, quais as consequências, né, quais os frutos que o romantismo deixou para as gerações posteriores, ou até para nós hoje, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. O que eles nos deixou? Né? Qual a importância dessas obras para nós hoje? Né? Qual a importância da literatura para nós hoje? É bom você refletir sobre isso também, né? Até porque cada geração, cada estilo de época influencia o posterior, né? Assim como também as outras gerações, elas também têm uma tendência a imitar, né? Ou até tentar ser melhor do que a anterior, né? Então, nós podemos ver isso bem com o realismo e o romantismo, né? Se o romantismo tinha lá uma visão da sociedade, uma visão idealizada da sociedade, no realismo ela vai se opor, né? Nós vamos ver ali uma sociedade mais próxima mesmo dos conflitos diários, né? Da realidade diária, né? Não é idealizada, né? Ela é bem objetiva, ela é bem verdadeira, né? Ela tenta se aproximar ao máximo da verdade, da realidade. Então, há essa oposição, né? Então, de certa forma, a crítica, né, à escola anterior. Então, os realistas criticavam os românticos, né? Então, pense muito nisso, né? Depois, na conclusão, você vai produzir o seu texto pensando na importância da literatura, como eu já tinha comentado, mas assim, como de uma maneira geral, né, qual a importância desse trabalho para você, né, o que você aprendeu, enfim, mas também qual a função da literatura, né, se você pensar ali nesse aspecto humanizador, né, há uma função humanizadora da literatura, da arte, para a vida, né, para nós, seres humanos, né, nos torna mais humanos, né? Então pense sobre isso, né? Também quando for fazer a sua conclusão. Por que uma poesia é importante, né? Por que é tão importante não só você ler, mas você de repente produzir também, né? Vocês fizeram isso em aula. Então, por que é tão importante eu produzir poesia, eu me expressar, né? O que isso mexe comigo, me dá voz, isso pode ajudar outras pessoas, né? Pense sobre isso. Referências. Listar todos os livros e sites pesquisados conforme normas da ABNT. Então, você vai listar lá em ordem alfabética todos os sites que você pesquisou, ou os autores, né, os livros, os nomes dos autores. Sempre tem lá a padronização, a forma como você tem que digitar esses nomes, o sobrenome na frente, né, em ordem alfabética, né, e assim você vai fazendo com todos. Bom, abaixo, então, eu coloquei o modelo do trabalho, tá, o esqueminha, como você tem que, a estrutura, né, do trabalho, né, basicamente. Abra um novo documento, né, você vai colar esse modelo tanto no Word ou no Google Docs e fazer lá o seu trabalho. Já está pronta aqui a formatação. Mas você verifica nas configurações de páginas se está certo. Então, eu coloquei outra observação aqui. O trabalho deverá ser impresso e entregue no primeiro dia de aula da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura, logo após o controle da pandemia do Covid-19 e a reabertura da escola. Então, aqui nós temos a capa, né, a folha de rosto, que vai ter o nome da rede, né, faz parte da rede estadual, governo do estado, Secretaria de Educação, Diretoria de Ensino e o nome da escola. Depois o seu nome, o título do trabalho que eu já coloquei aqui, a cidade, a data, o ano, né? E aí a capa, detalhando qual é a proposta. Então, pesquisa teórica apresentada à disciplina de Língua Portuguesa e Literatura, pertencente ao currículo do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual João Ramos Comênios, como exigência parcial para obtenção de conceito para o segundo bimestre do ano letivo de 2020. Tá? Cidade e ano também. O sumário, que já está ok, mas aí você só vai precisar conferir depois as páginas. E aqui eu já deixei o espaço para você colocar a sua introdução,
Depois o romantismo em cada aspecto, realismo cada aspecto, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, tá? Conclusão, e aí é o seu texto que você vai colocar aqui, como eu orientei, e as referências aqui no final. Então é um trabalho que vai ter no máximo aí 10 páginas, tá? Talvez nem isso. Então, eu quero que você pense sobre o trabalho, tá? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, né? Me mandar um e-mail, porque eu posso esclarecer. Se quiser fazer o trabalho e me mandar antes para olhar, né? Revisar, tá? Lembra que tem que estar sempre justificado, bonitinho, né? Verifique como está o seu texto, né? Antes de enviar, mas eu vou revisar e te devolvo. E de acordo com o aprimoramento, conforme ficou o seu trabalho, se você seguiu as orientações, a nota vai aumentar, tá? Eu vou considerar assim. Então, antes de imprimir, me manda por e-mail, que é melhor, tá bom? Então, boa sorte aí, espero que tenha ficado claro, e depois nós nos falamos qualquer dúvida, tá? Acompanha o meu canal, o site, para saber das novidades, tirar alguma dúvida. Até mais.